Bem-vindo ao canal Além da Letra, o lugar onde a ciência, a tecnologia e a fé se encontram em uma jornada extraordinária. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao mini curso Pregadores da Palavra. Esta é a segunda aula e hoje nós vamos falar sobre a hermenêutica no estudo da palavra para a ministração. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Queridos, tudo bem? Como vocês podem ver, já está aqui o nosso material de aula e hoje nós vamos mergulhar neste conceito de hermenêutica para o estudo bíblico da palavra de Deus. Vamos então, de forma básica, compreender o que é a hermenêutica. É uma ciência e uma arte de interpretação, né? E aqui dentro do contexto bíblico, ela é fundamental para extrair o verdadeiro sentido das escrituras, porque sem uma hermenêutica adequada, corremos o risco de distorcer a mensagem original, aplicando-a de forma equivocada ou até mesmo perigosa. Nesta aula, nós vamos explorar os princípios da hermenêutica bíblica, que são essenciais, tá bom? Para uma ministração fiel e relevante. Então, o que é a hermenêutica? Vamos agora mergulhar um pouco mais. Conforme esse material de apoio que vai ser fornecido para vocês aqui, eu deixei bem claro, até de forma filosófica, o conceito da hermenêutica para que vocês possam entender melhor. Basicamente, é como colocar os óculos certos, tá bom? Para você poder fazer a leitura da palavra. Ela nos ajuda a entender o que o autor original quis comunicar aos seus primeiros ouvintes, considerando, vamos lá, olha que interessante, o contexto histórico, cultural, literário e teológico. O objetivo não é encontrar o que queremos que o texto diga, mas sim o que realmente o texto quis dizer. Isso é importantíssimo, porque muitas das vezes nós temos uma ideia do texto e não necessariamente essa ideia é correta sobre a intenção do autor a escrevê-lo. Por isso que, se nós compreendemos os contextos históricos, cultural, literário e teológico, nós vamos realmente entender o cerne da mensagem. Então existem alguns princípios que são fundamentais, tá bom? Dentro do conceito da hermenêutica bíblica, para que você possa interpretar corretamente as escrituras, e eles são indispensáveis. O primeiro é o contexto, importantíssimo. Vamos lá. O contexto é rei na interpretação bíblica. Um versículo isolado ele pode ser interpretado, né, de forma errada. E é crucial você considerar o contexto imediato. O que é o contexto imediato? O que vem antes e depois do versículo ou a passagem. Qual é o parágrafo, capítulo ou livro em que ele está inserido? Contexto histórico-cultural, por exemplo, quem escreveu, em que época, quais eram os costumes, quais eram as crenças, quais os eventos históricos daquele período. Por exemplo, entender a cultura judaica do primeiro século é vital para poder interpretar os evangelhos, porque as famílias, em sua maioria, viviam de trabalhos manuais, seja no campo, seja em cuidados com animais, seja talvez na produção artesã de alguns artefatos e etc. Então, compreender todos esses contextos nos ajuda a entender de forma mais clara e mais nítida o que o autor quis dizer. Lógico que nós vamos também entrar dentro do contexto de cultura judaico-cristã, porque a própria cultura tinha a sua singularidade, os seus aspectos, e dentro desse contexto, quanto mais informação nós tivermos, mais nítida será a nossa leitura, e por isso é colocar os óculos certos. Vamos aqui ao contexto literário. Isso aqui é interessantíssimo. Vamos lá. Qual é o gênero literário do texto? Por exemplo, existem vários gêneros, como poesia, como narrativa histórica, como uma lei, profecia, epístola, apocalipse. Cada gênero ele possui as suas próprias regras de interpretação. Uma parábola, ela não deve ser interpretada como uma doutrina literal. E uma lei não deve ser interpretada ou lida como uma poesia. A lei, ela tem um impacto direto e imediato no cumprimento ou no descumprimento. Já uma parábola, ela faz uma alusão, ela reforça valores, ela traz uma clareza sobre talvez um tema um pouco mais difícil de ser compreendido. Então, tendo aqui esse conceito do contexto literário, outros contextos que são levados em conta também são estes agora, ó. Por exemplo, o autor, o público
e o propósito. Entender o autor, entender o público original e o propósito da escrita é crucial. Vamos lá. Por que o autor escreveu aquele livro ou carta? Qual era a situação dos destinatários que receberiam aquele livro, aquela carta? O que o autor queria que eles soubessem, fizessem ou até mesmo compreendessem? E dentro desse contexto, quando você tem estas informações, de novo, você vai ter uma clareza do texto bíblico. Está aí a importância de uma hermenêutica correta. Vamos lá? E há também aqui a conexão com Cristo dentro da história da redenção. A Bíblia é uma história unificada que aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, do Alfa ao Ômega da Bíblia, ela aponta para Jesus, certo? Então, a narrativa bíblica ela revela o plano de Deus para a redenção da humanidade através de Cristo. Ao interpretar qualquer passagem, nós devemos nos perguntar onde Cristo aparece aqui, como esse texto se encaixa na história maior da redenção. Isso evita moralismos vazios, aquele falso moralismo, e nos leva ao coração do evangelho. Isso é importantíssimo. Comparação com outras escrituras, uma analogia da fé também é importante. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, eu não posso trazer contextos externos, vivências, experiências para interpretar a Bíblia. Ela é interpretada por si mesma. Isso quer dizer que ela mesma vai ter fundamento suficiente para que você entenda o que quis ser ali compartilhado, o que quis ser ali divulgado, tá bom? Então vamos lá. Um texto mais claro pode lançar luz sobre um texto mais obscuro. Devemos sempre comparar passagens e doutrinas para garantir que a nossa interpretação esteja em harmonia com o ensino geral das Escrituras. A verdade bíblica não se contradiz. Não pode haver um texto em que Jesus é o Messias e um outro em que ele apenas era um semideus, no sentido filosófico, estou dizendo, como um Hércules ou um deus da mitologia grega. Nós cremos, pela teologia bíblica, que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Não pode haver uma contradição entre esses contextos. E é por isso que um texto vai trazer clareza a outro texto, enfatizando esta verdade para que não haja confusão. Por isso que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. O terceiro, erros comuns a evitar na interpretação. Vamos lá. Versículo fora de contexto. Aqui é o que mais acontece. As pessoas, elas pegam apenas um versículo solto, por exemplo, Filipenses 4, quando Paulo declara tudo posso naquele que me fortalece. Parece um conceito supremo em que nós podemos fazer qualquer coisa naquele que nos fortalece, independente da consequência ou da realidade, quando não é este o conceito do texto. Paulo estava falando de algo mais profundo, ele estava praticamente dizendo que a sua relação com Deus não estava baseada por condição ou falta de, estava norteada por quem Cristo é, quem ele era e o entendimento que ele tinha. Então, poder todas as coisas em Deus quer dizer que, independente do que nós estejamos vivendo, nós seguimos com ele, porque tudo nele podemos para a glória e honra do nome dele. Olha que diferença. Então, tirar um versículo do seu ambiente original para fazê-lo dizer o que não diz, isso é uma das maiores fontes de heresia e falsos ensinamentos. Há muitos textos utilizados, né, fora de contexto, isso traz uma confusão, isso traz uma heresia dentro da própria igreja, às vezes indireta, tá? Não estou falando que a heresia ela é praticada somente consciente. Existem pessoas que falam heresia sem o menor entendimento porque não conhecem o básico, tá bom? Então, isso que é importante você fazer o estudo da palavra e conhecer, por exemplo, como nós já fizemos aqui, como organizar um sermão, tipos de sermão. Agora nós estamos na aula de hermenêutica, depois nós vamos ter homilética e tudo isso para poder estruturar cada vez mais o nosso sermão com coerência, com uma ideia correta, com uma visão correta. Amém, queridos? Então, olha aqui, ó, mais um exemplo, ó. Alegorias forçadas, também acontece muito. Transformar textos literais em alegorias sem base, buscando significados ocultos onde não existe. Embora a Bíblia use alegoria, elas são geralmente indicadas pelo próprio texto. Não é uma alegoria sem um propósito fundamental orientado. Preste atenção. Usar uma alegoria vã
desconectada vai trazer um preceito de até mesmo heresia para a compreensão. Vamos lá, ignorar o gênero literário. Poucas pessoas compreendem esse contexto de gênero literário e, por exemplo, interpretar uma poesia como uma história literal ou profecia apocalíptica como um manual de instruções. O que eu quero dizer? Você vai ler Levítico diferente da forma que você vai ler Cantares. Você vai ler, por exemplo, Salmos diferente da forma como você vai ler Deuteronômio. São contextos diferentes e são gêneros literários, tá? Diferente. É isso que nós estamos querendo dizer. Agora aqui, ó, mais um contexto. Projetar ideias pessoais, impor nossas próprias opiniões ou experiências ou até mesmo preconceitos ao texto em vez de permitir que o texto fale por si mesmo. Isso é o oposto da exegese, que será a nossa última aula. Nós vamos ver a exegese na quarta aula. Então, nós estamos em hermenêutica, nós teremos homilética e depois exegese. Meu Deus, é até difícil falar. Checklist hermenêutico, vamos lá, do nosso material de apoio. Ao estudar um texto para a ministração, faça as seguintes perguntas, gente. Só por esse checklist, cara, eu tinha que dar um glória a Deus aí. Dificilmente você vai encontrar um material tão organizado, tão elaborado, tão estruturado, mastigadinho. Vamos lá? Olha aí o checklist. Quem escreveu? Para quem escreveu? Onde isso está no livro? Contexto imediato. Que tipo de texto? Gênero literário. Onde Cristo aparece? Conexão com a história da redenção. Dominar a hermenêutica é um processo contínuo de aprendizado e humildade diante da palavra de Deus. Ao aplicarmos esses princípios, nós estaremos mais aptos a ministrar a verdade bíblica com fidelidade, com clareza, poder, assim levando a edificação da igreja e glorificando a Deus, tá bom, queridos? Olha como é fluido, olha como é rápido, praticamente uma aula de 13, 14 minutos aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem aqui mandar nos comentários, eu vou responder todas. Esse material vai ser divulgado aí, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, até a próxima.